Olá, meu caro aluno, seja novamente bem-vindo ao nosso curso de formação profissional. Essa será a nossa 8ª aula e o tema dessa aula de hoje, nós iremos abordar as questões envolvendo os temas de controladoria e também sistemas de informação contábil. Sobre esses dois temas, que geralmente são temas que caem em concursos públicos, caem também no exame de suficiência do CFC, para quem quer se tornar um contador e ter o seu registro, nós temos aqui que abordar alguns conceitos no que se refere à controladoria, departamento de controladoria, as funções do controller, que é o gerente desse importante departamento dentro de uma empresa, e também sistemas de informação, mais precisamente os sistemas de informação contábil. Nós vamos verificar os seus conceitos, os princípios utilizados para esses dois temas e principalmente a forma como nós aplicamos esses conceitos e princípios no dia a dia de uma empresa, no dia a dia da contabilidade de uma empresa, do departamento de controladoria de uma empresa. Nós vamos aqui resolver algumas questões propostas, atividades propostas e durante a resolução dessas atividades, eu vou explicar a você de que maneira nós aplicamos os conceitos, os fundamentos e principalmente a justificativa para cada uma das questões que estarão sendo aqui apresentadas. Primeiramente, eu quero mostrar a você vamos dizer assim, os meus dados. Eu sou o professor André Juliano Machado, sou contador, especialista em contabilidade gerencial, controladoria e auditoria. Então, agora, no nosso quadro, nós temos aqui um breve resumo do que nós iremos trabalhar na aula de hoje. Nessa aula, nós vamos apresentar questões relacionadas ao conteúdo das disciplinas de controladoria e também de sistemas de informação contábil, no mesmo estilo utilizado nos exames oficiais, tanto do ENAD quanto do exame de suficiência do CFC, que é o Conselho Federal de Contabilidade. Nós vamos discutir aqui a solução dessas questões a partir da estrutura da revisão teórica sobre os conteúdos que nós abordamos para cada questão e nós vamos apresentar aqui as justificativas das respostas para cada uma dessas questões. De que maneira nós vamos fazer a revisão teórica? É lógico que durante todo o curso nós aprendemos, durante as disciplinas, os mais variados conceitos, as suas aplicações, resolução de exercícios, de atividades durante todas as teleaulas. Agora nós vamos verificar do outro ponto de vista, do dia a dia de uma empresa, de uma questão que pode ser colocada na prova do exame de suficiência, também do ENAD ou outros concursos públicos, e você vai ter aqui a chance de analisar a situação, verificar através dos conceitos previamente apresentados durante essa aula, de que forma você irá utilizar todo o seu conhecimento na resolução dessas questões. Então, aqui o nosso conhecimento será colocado à prova para que possamos ter a chance de verificar como nos saímos no dia a dia de uma empresa, de que maneira nós trabalhamos os nossos conhecimentos para auxiliar a empresa onde você trabalha ou a empresa a qual você irá prestar os serviços, tá certo? No quadro agora, nós já temos o primeiro tema da nossa aula de hoje, conceitos da controladoria. Através desses conceitos e princípios, nós vamos ter aqui o embasamento teórico para realizar aqui as próximas atividades propostas dentro dessa nossa teleaula. Então, sobre controladoria, é o departamento responsável por coordenar o planejamento estratégico. Também, além do planejamento estratégico, o orçamento empresarial e o processo contínuo de geração de informações que dão suporte à tomada de decisões por parte da diretoria da empresa. Então, o departamento da controladoria ele é responsável por planejar,
fazer o planejamento estratégico da empresa, realizar alguns orçamentos, vamos ter ali vários pontos de vista, os quais eles podem gerar informações para que o corpo administrativo da empresa, os seus gestores, possam tomar as decisões corretas com base nas expectativas, nos planejamentos realizados pelo Departamento de Controladoria. O controller, que é o responsável pelo Departamento de Controladoria, ele é o profissional que exerce um papel essencial para ajudar a organização a manter-se no trilho do seu planejamento estratégico, tático e operacional. Então, é dele a responsabilidade de verificar todas as informações para que ele mantenha esse planejamento em dia, sempre do ponto de vista tático e operacional. O que seria tático e operacional? O ponto de vista tático são as estratégias adotadas pela empresa, quais os caminhos que ela irá tomar no futuro. E o operacional é aquele caminho escolhido que deve ser colocado em prática no dia a dia da empresa. São as atividades operacionais que a empresa desenvolve no seu dia a dia. Então, o controller ele deve ter relacionamento com todas as áreas da empresa. E a área de controladoria deve estar integrada com todos os departamentos da estrutura organizacional. Só assim é que o controller consegue receber e consolidar as informações necessárias para que ele possa elaborar justamente o seu planejamento estratégico e também, de forma eficiente, gerar relatórios de acompanhamento. E quais seriam esses relatórios? DRE, demonstração de resultado do exercício. Temos também o balanço patrimonial e os balancetes de verificação, demonstrativos de fluxo de caixa, que são os principais focos de informação de uma empresa para que ela possa gerar as informações necessárias para que o gestor tome a decisão correta. Então, o controle ele tem a função de agregar todas as informações vindas dos mais variados departamentos da empresa, processar essas informações para que possa gerar os relatórios de forma adequada e confiável e com base nessas informações, aí sim que o gestor da empresa poderá tomar a decisão de forma correta. Continuando no quadro, temos mais alguns conceitos do que seria o controller. Um exemplo, da atividade de controle. Por exemplo, ele deve buscar junto aos gestores de cada área quais são as suas necessidades para desempenhar as suas funções. Então, vamos supor aqui da área de recursos, materiais, equipamentos, contratação de pessoas. Então, temos aqui o departamento de compras, o departamento produtivo, atuar junto à equipe comercial. Qual é a projeção de vendas para o curto e médio prazo? E com base nisso, ele vai verificar também com a área de PCP, que está ligado ao sistema produtivo da empresa, planejamento e controle de produção, quais serão as necessidades de compra de materiais, de insumos, matérias-primas, investimento em novas máquinas e equipamentos. Então, o controle ele tem que ter essa integração com todas as áreas da empresa, não só a área produtiva da empresa. Ele deve também estar em contato com o departamento de compras, que faz a aquisição de novos materiais para essa empresa. E como é que esse departamento de compras irá gerir as suas informações com base apenas, vamos dizer assim, na suposição do quanto a empresa precisa ou não ter de matéria-prima, por exemplo, no seu estoque. Através do PCP, em conjunto com o sistema de produção da empresa, o departamento de custos da empresa, ou seja, o departamento produtivo, nós temos condições ali de avaliar o quanto a empresa realmente necessita de determinado tipo de matéria-prima, materiais secundários utilizados na sua produção, e com base nessas informações, o controller já consegue fazer a estimativa de quanto o departamento de compras deve fazer de novas aquisições de matéria-prima e outros materiais secundários que podem ser utilizados durante o sistema de produção da empresa. Departamento de vendas,
qual é a estimativa de venda que a empresa possui para o próximo trimestre, por exemplo. E essa será uma das questões que nós iremos trabalhar durante o nosso encontro de hoje. Então, o Departamento de Controladoria, com base na estimativa, na projeção de vendas, ele tem condições de avaliar pelo seu departamento produtivo, o PCP, o controle de produção, verificar quais seriam os custos e despesas que se referem à produção com base numa nova estimativa para os próximos trimestres. E ele também tem condições de verificar o quanto a empresa irá necessitar de realizar novas aquisições de matéria-prima para que não haja nenhuma interrupção indesejável no seu sistema de produção. Manter sempre os estoques a um nível seguro, manter o sistema de produção alimentado com as matérias-primas, a mão de obra, que é gerenciada pelo Departamento de Recursos Humanos, sem que esse departamento fique com algum empregado em estado ocioso por estar faltando determinados tipos de materiais. Então, a controladoria, nesse ponto de vista, ela elimina alguns riscos internos que podem gerar custos, perdas, gastos desnecessários durante o seu sistema de produção. Então, voltando para o quadro, nós vamos dar continuidade aqui, agora nos principais desafios de um controller. No que diz respeito à gestão orçamentária, o seu principal desafio está relacionado ao tempo necessário para consolidar planilhas no orçamento colaborativo. O grande desafio nesse caso é reduzir o ciclo do orçamento, ou seja, fazer na empresa girar cada vez mais rápido o seu sistema de produção, as suas atividades operacionais, girar mais rapidamente o seu estoque, o seu sistema produtivo, aumentando a produtividade da empresa. E você sabe que quanto mais aumentamos o nosso nível de produção de forma saudável, maior será a lucratividade da nossa empresa. Agora que nós falamos os principais desafios, vamos falar das funções da controladoria. Segundo Oliveira, em sua obra de 2014, na página 24, podemos resumir as funções da controladoria na seguinte relação. Essas aqui são as principais funções, de forma resumida. Mensuração do realizado, mensuração do planejado, sistemas de simulação, avaliação de resultados e desempenhos, estruturação de modelos decisórios, gestão dos sistemas de informação econômica e financeira, análise e estudos econômicos e o resultado econômico otimizado. Mensuração do realizado, o que seria isso? Verificar, levantar todos os dados de tudo aquilo que se tornou real dentro da empresa, buscar os números gerados decorrentes da atividade da empresa, das suas vendas, do seu sistema de produção. Então, nós estamos mensurando, nós estamos elaborando relatórios com informações para que depois nós podemos fazer também o planejamento, ou seja, mensurar aquilo, realizar estimativas, ou seja, simulações. E para que nós possamos gerar novos dados, novas simulações para estudarmos os caminhos que a empresa irá tomar, precisamos de alguns sistemas de simulação, tabelas, planilhas, sistemas que são capazes de processar essas informações, e aí nós temos condições de realizar a avaliação dos resultados e também dos desempenhos da empresa. Fazemos uma estruturação de um novo modelo decisório, com base nas estimativas, nos orçamentos que são desenvolvidos pelo controller, e esses modelos decisórios servem de base para gestão de sistemas de informação econômica e financeira. Depois nós temos as análises e estudos econômicos e o resultado econômico otimizado. O que seria um resultado econômico otimizado? É o lucro da empresa sendo obtido da forma mais otimizada possível, ou seja, da melhor maneira possível, reduzindo todos os riscos possíveis da empresa durante o seu processo de produção, até que o seu produto esteja disponível ao cliente. Funções da controladoria, continuando ainda com esse importante conceito da controladoria. O gerente da controladoria, controller, tem a função básica
de extrair e consolidar informações que sejam relevantes, fidedignas e tempestivas, gerando relatórios para auxiliar a tomada de decisões dos gestores de cada área, bem como a diretoria da organização. O que seria informações relevantes, fidedignas e tempestivas? Na questão de, seja, as informações relevantes são aquelas mais importantes durante todas as atividades operacionais da empresa, desde a entrada da matéria-prima no estoque dessa empresa, o seu momento de requisição para entrar no sistema de produção, o processo de transformação e a realização, ou seja, a manufatura de um novo produto que seja colocado à disposição do cliente. São informações relevantes de todo o sistema produtivo da empresa. Mas não há somente o sistema produtivo. Temos o departamento de recursos humanos, a gerência comercial, o departamento fiscal e administrativo. Todos eles trazem informações importantes para o departamento de controladoria. Só que essas informações devem ser reais, elas devem retratar a realidade da empresa. Não pode haver distorção, por isso elas devem ser fidedignas, porque retratam a realidade da empresa. E elas são tempestivas porque elas devem ser trazidas para o controller no momento em que elas ocorrem. Ou seja, elas têm que trazer, além da realidade da empresa, elas devem ser inseridas nesse sistema, nessa gerência de informações, no momento em que elas ocorrem, para que nos tragam as informações no tempo correto, ou seja, tragam as informações de forma correta e também no tempo hábil para que nós possamos elaborar relatórios que auxiliem a tomada de decisão. E dando sequência nessas funções, lá no quadro, um gerente de controladoria deve identificar pontos que sejam deficientes ou que podem ser melhorados para contribuir no incremento da rentabilidade e lucratividade da empresa, monitorando exposições ao risco. Então, nessa situação, o controller sempre irá verificar todos os pontos deficientes que a empresa possui das suas atividades. Ele vai, vamos dizer assim, atribuir metas para que esses pontos deficientes possam ser melhorados. E quando ocorre a melhora desses pontos de deficiência, você está aumentando a rentabilidade da empresa, porque você está dando maior eficiência no seu sistema de produção e dessa forma você estará reduzindo o risco da empresa ao máximo possível. Então, dessa forma, sim, você estará otimizando o lucro da empresa. Agora que nós vimos os conceitos, vimos as funções da controladoria, os grandes desafios, eu tenho aqui uma atividade na qual nós vamos abordar os conceitos até aqui apresentados. Nessa atividade, nós temos aqui a seguinte situação. A tomada de decisão no ambiente empresarial deve estar apoiada em informações confiáveis e tempestivas. A fim de apoiar os gestores na tomada de decisões, a controladoria possui as seguintes funções, exceto. Então, nós temos aqui que procurar qual dessas 4 alternativas estaria incorreta. Alternativa A, avaliar resultados e desempenhos. Alternativa B, auxiliar na estruturação de modelos decisórios. Alternativa C, gerenciar os sistemas de informação econômico-financeiros. Ou a alternativa D, emitir opinião sobre as demonstrações contábeis. Vou deixar você um tempo para que você possa refletir sobre essa atividade e já já voltamos com a resolução, o embasamento teórico e os comentários a respeito dessa atividade. Até já!
Olá, estou de volta. Agora que você já teve o tempo aqui para fazer uma breve análise sobre essa atividade, vamos voltar para o quadro porque eu quero começar aqui a fazer alguns comentários sobre as 4 alternativas dessa atividade. Vamos lá para o quadro? Então temos aqui, ó, alternativa A. A atividade pede para que eu possa verificar quais as funções da controladoria, mas a alternativa pede para que eu escolha a exceção, ou seja, qual dessas 4 alternativas não faz parte das funções da controladoria. Na letra A, avaliar resultados e desempenhos. Ela é, sim, uma atividade compatível com o departamento de controladoria. Então, a letra A está correta, não é a alternativa que nós estamos buscando. Auxiliar na estruturação de modelos decisórios, realizar novos modelos decisórios com base nas informações obtidas dos mais variados departamentos da empresa. Também é uma das funções do departamento de controladoria. Gerenciar os sistemas de informação econômico e financeiros da empresa. Verificar todas as informações, de que forma os sistemas estão utilizando essas informações, o seu processamento, como essas informações estão sendo introduzidas na empresa, também faz parte do Departamento de Controladoria. Emitir uma opinião sobre demonstrações contábeis. Essa aqui seria uma exceção, portanto, essa é a alternativa correta da nossa questão. Comentários sobre essa atividade. Vamos voltar lá no que nos diz o conceito das principais funções da controladoria, segundo Oliveira. Mensuração do realizado, ou seja, tudo aquilo que é realizado, planejado, simulado, estruturado pelo Departamento da Controladoria, faz parte das suas funções. Avaliação de resultados e desempenhos também é uma das funções da Controladoria. Se você puder verificar a alternativa A, você vai ver que nós temos ali os resultados e desempenhos. E também gerenciar sistemas de informação econômico e financeira. Nós temos aqui, ó, no conceito, segundo Oliveira, que é a gestão do sistema de informação, que torna a alternativa C também como uma das funções da controladoria. E depois, a alternativa D, por que ela não seria uma das funções, que é o caso, o gabarito para essa atividade? Bom, emissão de opinião independente sobre demonstrações contábeis é uma função para auditoria externa ou independente, o que torna a alternativa D uma exceção às funções da controladoria. Portanto, o gabarito para essa atividade é a alternativa D, que traz aqui as informações básicas necessárias para que você entenda as diferenças do departamento de controladoria para o departamento de auditoria ou auditoria externa. Quem emite opinião sobre demonstrações contábeis pode ser somente o auditor independente. Ele irá analisar as informações obtidas nos demonstrativos contábeis, balanço, DRE, demonstrativos de fluxo de caixa, e com base nessas informações ele vai emitir a sua opinião. É lógico que ele vai averiguar alguns lançamentos, fazer a amostragem de determinadas contas contábeis para verificar os processos e procedimentos que estão sendo realizados pela empresa, mas ainda assim a opinião, o seu parecer final sobre esses demonstrativos cabe somente ao auditor independente. Portanto, a exceção nesse caso é a letra D para a nossa atividade. A partir de agora, com base nos conceitos apresentados na controladoria, controller, nós vamos trabalhar aqui algumas questões envolvendo o tema que já está aqui no nosso quadro, que é as questões envolvendo o tema de controladoria. A primeira questão aqui apresentada, extraída de alguns concursos públicos, no geral nós trouxemos aqui a essência dessa questão, que fala sobre controladoria e também sobre os controles internos dentro de uma empresa. Então, quanto ao controle interno, marque a alternativa incorreta. Nós temos que verificar qual é a alternativa incorreta. Na letra A, está dizendo o seguinte: são exemplos de confronto
de ativos com os registros contábeis. A contagem de caixa e comparação com o saldo de razão geral, as conciliações bancárias, o inventário físico de bens confrontado com os registros contábeis de cada um. Essa alternativa aqui ela é falsa porque, na verdade, ela está correta. A questão nos pede qual é a alternativa incorreta. E, nesse caso, a informação é correta em relação ao controle interno. Por quê? Confrontação de informações permite à controladoria validar e melhorar essa informação. Então, nós temos informações vindas dos mais variados departamentos e nós podemos confrontar essas informações de outros departamentos justamente com alguns lançamentos contábeis. Por exemplo, o departamento de RH da empresa nos manda ali o relatório de folha de pagamento, com os proventos e descontos desse relatório, e você tem condições de verificar como foram realizados os lançamentos dessa folha de pagamento. O Departamento de Controladoria pode e deve fazer essas verificações. Letra B. A letra B, essa é a alternativa correta da questão, porque nos traz uma informação que não é compatível com as funções de controladoria. E diz o seguinte: segregação de funções consiste em estabelecer que uma mesma pessoa pode ter acesso aos ativos e aos registros contábeis, pois essas funções são compatíveis. Essa é a alternativa correta, porque a informação aqui, na verdade, ela está errada em relação ao que seria controle interno. E dando sequência agora, vamos analisar alguns aspectos teóricos que fundamentam a alternativa B como a alternativa correta dessa questão. A norma brasileira de contabilidade TA 315 define que esse controle consiste em atribuir a pessoas diferentes as responsabilidades de autorizar e registrar transações e manter custódia de ativos. Então, nós já temos aqui uma fundamentação teórica que nos diz exatamente o contrário. Por isso que aquela não é uma função de controle interno de uma empresa. Nunca uma mesma pessoa pode ter duas funções de autorizar e registrar transações e manter custódia de ativos. Continuando, geralmente considera-se correta a segregação de funções como o elemento mais importante de um sistema eficaz de controle interno. O princípio fundamental é que ninguém deveria controlar todas as etapas de uma transação sem a interferência de outra ou outras pessoas que sejam capazes de efetuar uma verificação cruzada. Nessa situação, o controle total das etapas de uma transação por parte de um só indivíduo permite que esse indivíduo atue de forma fraudulenta, sem que seja descoberto. Em geral, é necessário estabelecer departamentos separados e principalmente independentes para funções tais como compras, recebimento, produção, vendas, contabilidade e finanças. Os deveres de cada pessoa devem ser claramente definidos por meio de organogramas e manuais de procedimento. Nós não devemos supor que todo sistema de segregação de funções, por mais sofisticado que seja, irá funcionar de forma correta na prática. Normalmente não se consegue criar um sistema à prova de conivência fraudulenta, principalmente por parte dos que ocupam cargos de grande autoridade. Dentro de uma empresa, nós temos vários departamentos. O departamento de compras, departamento de vendas, departamento administrativo, contas a pagar, contas a receber, faturamento, recursos humanos. Todos esses departamentos, segundo esse princípio da segregação de funções, devem ter os seus respectivos gestores, independentes e autônomos, dentro da capacidade das suas funções. Eles devem ter ali
total autonomia para tomar as decisões dentro dos seus respectivos departamentos. Mas cada um deles, logicamente, deverá responder de forma direta ao administrador dessa empresa ou desta entidade, principalmente. Nessa situação, como todos atuam de forma independente e autônoma, as informações podem ser geridas de uma maneira mais eficaz, porque o Departamento de Controladoria, de posse dessas informações, ele pode fazer o cruzamento de informações, por exemplo, de uma indústria no qual o seu departamento de compras está realizando a aquisição de matérias-primas de forma irregular, acima do que foi realizado como uma estimativa de venda do departamento de vendas de uma empresa. Ou nessa mesma indústria, alguns funcionários, por conivência do gestor do Departamento de Recursos Humanos, podem estar trabalhando de forma ociosa ou não estão trabalhando na máxima capacidade de produção da empresa. E com o cruzamento dessas informações é possível verificar que está havendo vamos dizer assim, um excesso de mão de obra para aquele determinado período de produção, no qual a empresa pode estar com o seu nível de produção reduzido, ela pode estar adquirindo matéria-prima de forma exagerada, sem a real necessidade da aquisição daquela matéria-prima, ou a matéria-prima está sendo adquirida por preços que não são compatíveis com os preços de mercado, eles podem estar exagerados. Então, isso só é possível identificar com as informações vindas de vários departamentos e com o cruzamento dessas informações dentro do dia a dia da empresa. E é o Departamento de Controladoria o responsável por gerir todas essas informações, realizar os cruzamentos e aí sim diminuir os riscos da empresa e otimizar o seu lucro. Continuando agora com as nossas atividades, nós vamos aqui, dentro desses aspectos teóricos, continuar agora com a próxima alternativa que também está incorreta, que é a letra C. A Conferência Independente dos Cálculos, a Conferência da Classificação Contábil de todos os registros finais e a Conferência Independente do Registro das Transações Contábeis são exemplos de amarração de sistema. Então, essa é uma função do controle interno. Segundo o Crepaldi, as conferências citadas acima são exemplos de amarrações de sistema, cruzamento de informações. É uma maneira que você tem de evitar irregularidades e fraudes e garantir a eficiência, a qualidade do início ao final de cada procedimento, ou seja, das atividades operacionais da empresa. E a alternativa D também nos traz uma informação falsa, porque a questão pede para qual é a alternativa incorreta. Os testes de observância consistem em o auditor confrontar os manuais internos com a prática existente na empresa, podendo assim trabalhar com segurança na observância de documentos e registros contábeis. A informação está correta em relação ao controle interno. Normas brasileiras de contabilidade, T12, testes de observância, visam sempre obter um razoável nível de segurança pelos controles internos que são estabelecidos pela administração. Então, nós estamos tendo um efetivo funcionamento e também o cumprimento de todas as metas estabelecidas pela entidade e o qual deve ser realizado pelos funcionários dessa empresa. Então, é sempre muito importante que nós tenhamos essa observação. Essas são funções do controle interno. O que não pode haver aqui é a segregação de forma incorreta das mais variadas funções dentro de uma empresa. E a respeito desse tema, eu quero deixar aqui uma questão para reflexão. No quadro nós temos a seguinte questão: qual a importância da segregação de funções para o controle interno? Com base nessa informação, eu deixo aqui agora um breve intervalo e na volta nós vamos com a sequência da nossa aula. Até já!
Bom, a respeito da importância da segregação das funções dentro do controle interno, baseamos na seguinte situação. Uma empresa, nós temos a pessoa responsável pelo departamento de compras, pelo sistema produtivo e também ele gerencia todos os ativos dessa empresa. Do ponto de vista de gerenciamento, não há nenhum problema, mas do ponto de vista da lucratividade, se essa pessoa não tem a quem responder, vamos dizer assim, da forma hierárquica, não existe nenhum gestor acima dele, com o qual ele deve prestar contas a respeito de todas as informações geradas pelos departamentos o qual ele é responsável, isso pode ser extremamente danoso para a empresa, porque nós não temos condições de cruzar as informações e verificar possíveis irregularidades, pois todas elas estão sendo geridas por uma mesma pessoa. Então, desse ponto de vista, é muito importante que uma empresa, seja ela de médio ou grande porte, tenha segregação de funções, cada pessoa sendo responsável pelas suas funções, pelos seus respectivos departamentos e cada um gerando as informações de forma autônoma e independente para que o departamento de controladoria possa fazer a gerência dessas informações e trazendo assim relatórios mais concisos, com informações confiáveis para que o gestor possa tomar decisão de forma correta. Continuando agora com outra questão que nós temos aqui no nosso quadro, nós temos agora a questão 32 do exame de suficiência do ano de 2016. O segundo semestre foi o segundo exame desse ano de 2016. Nessa questão 32 nós temos aqui o seguinte enunciado. Uma indústria estimou que no ano de 2017 irá comercializar 200 mil unidades de um único tipo de produto. E para fins de planejamento estratégico, necessita elaborar o seu orçamento de vendas. Nós já temos aqui uma informação importante. Ela está estimando para 2017 comercializar 200 mil unidades. A área de controladoria tem que apresentar, em 14 de 10 de 2016, qual será o orçamento de vendas para o primeiro trimestre de 2017 e determinou as seguintes estimativas. Para efeitos de projeção do orçamento de vendas, a área de controladoria considerou as seguintes informações adicionais. Então, nós temos aqui, do total de vendas estimado para 2017, em janeiro, a empresa irá vender 10% do seu volume total. Isso é uma previsão, é uma estimativa. Em fevereiro, a estimativa era de 5% do volume anual. E em março, a empresa vai aumentar para 20% do volume anual de vendas, com base naquela estimativa de 200 mil unidades para 2017. Informações também importantes do enunciado da questão. Preço de venda unitário. Cada unidade irá custar R$ 30 o seu preço de venda. Tributos incidentes sobre a venda, 20%. Previsão de devolução de vendas, 5% ao mês. Essas previsões, essas estimativas, principalmente a devolução, pode ser feita com base nos últimos anos, estabelecendo ali uma média de qual é o percentual de devolução que ocorre sempre sobre as devoluções da empresa. E justamente por causa das devoluções, os tributos serão calculados sobre as vendas e devoluções de vendas. Por quê? A empresa realiza uma venda, ela pode sofrer uma devolução. Na contabilidade, naturalmente, quando você faz o lançamento de uma venda, você também deve fazer o reconhecimento dos impostos sobre as vendas. Mas quando a empresa sofre uma devolução, uma parte desses impostos anteriormente reconhecidos sobre as vendas devem ser estornados na mesma proporção do valor daquela devolução de venda. Mas aqui, como é um exercício prático, nós não temos que nos preocupar com lançamentos contábeis, apropriação de impostos, nós vamos estudar as estimativas de venda, descontar o valor da devolução e, com base neste valor líquido, é que iremos calcular os impostos incidentes sobre as vendas. No quadro, você vai ver a continuidade dessa questão. Considerando-se apenas os saldos apresentados e de acordo com o orçamento de vendas, a receita líquida prevista para o primeiro trimestre de 2017
é de... Aí nós temos aqui as 4 alternativas. Letra A com 2.100.000, a letra B com 1.680.000, a letra C com 1.596.000 reais e a letra D, 1.575.000 reais. Para começar a realizar a resolução dessa questão, vamos falar de alguns aspectos teóricos sobre o orçamento de vendas. O orçamento de vendas, ele representa a projeção de vendas mês a mês, medidas em unidades monetárias ao longo do período orçado, que no caso nós vamos estudar aqui na questão do próximo trimestre. Nesse sentido, o orçamento de vendas representa o planejamento futuro das vendas da empresa para um determinado período, relacionando em suas projeções os produtos ou serviços que serão oferecidos e distribuídos em cada mercado de atuação, indicando quantidade, preço unitário e a receita total, portanto, sendo um ponto de partida da preparação do orçamento geral. Com base nesse conceito do que é um orçamento de vendas, vamos voltar agora para a resolução dessa atividade. Lembra que no enunciado a empresa tinha uma previsão, um volume de vendas de 200.000 unidades para o ano de 2017. Essa era a estimativa total, ou seja, o volume de vendas anual, 200.000 unidades. Nos meses de janeiro, fevereiro e março, nós tínhamos ali as estimativas, a previsão de volume de vendas de 10% para o mês de janeiro, 5% para fevereiro e 20% para o mês de março. O volume de vendas dessa forma, que jeito que nós iremos calcular? 200.000 unidades é o volume anual. No mês de janeiro, a empresa vai vender 10% desse volume, ou seja, 20.000 unidades. Então, 200.000 vezes 10%, 20.000 unidades. Preço de venda unitário, R$30 por unidade. Então, nós vamos multiplicar 20.000 unidades, que é a projeção do mês de janeiro, multiplicar por R$30, encontramos a receita prevista de R$600.000. Mas é uma receita prevista bruta, porque nós temos que descontar também a estimativa que nós encontramos, ou seja, determinamos para a devolução. As devoluções de vendas equivalem a 5% da receita bruta, ou seja, R$30.000. 600.000 vezes 5%, o valor monetário da devolução, R$30.000. Então, agora, você encontra a receita prevista ajustada. 600.000 menos 30, R$570.000. Depois que você realizou o ajuste da receita, descontando a devolução, aí sim que nós vamos aplicar os tributos sobre a venda. E o tributo sobre a venda, neste caso, era de 20%, de acordo com o nosso enunciado. Então, nós temos ali 570.000 vezes 20%, você irá encontrar o valor de 114.000. Agora, a receita prevista líquida, já descontado as devoluções e os impostos sobre as vendas, R$456.000. E da mesma forma, você deve fazer com os meses de fevereiro e março. Só que em fevereiro, a estimativa, a previsão do volume de vendas para fevereiro é de apenas 5% do valor anual. Então, nós temos ali 10.000 unidades que serão vendidas em fevereiro, ou seja, R$300.000 é a receita bruta, porque 10.000 vezes R$30 cada unidade vendida. Descontamos a devolução de vendas, na estimativa de 5% de devolução. Vamos também, depois de achar a receita prevista, multiplicar por 20% para encontrar o valor que será deduzido dos tributos sobre vendas e encontramos a receita líquida também para o mês de fevereiro. Para fins de realização da prova, dessa questão em si, não é necessário fazer essa parte em vermelho. Eu estou explicando aqui de forma detalhada para que você possa entender de onde vem todos os valores. Por quê? Você vai ter aqui a estimativa já consolidada para o trimestre. Mas do ponto de vista de controladoria, se você quiser ter as informações de forma detalhada, mês a mês, para depois consolidá-las no final do trimestre, você deve realizar essa apresentação da forma como está aqui demonstrada,
para que possamos tomar decisões mais confiáveis. Então, no mês de março, a previsão de vendas era de 20% do volume anual. Nós temos ali um faturamento bruto de 1.200.000, deduzimos as devoluções e os tributos sobre vendas com a receita prevista líquida de R$ 912 mil. A estimativa total do ano é de 35%, somando os meses de janeiro, fevereiro e março. Então, o volume de vendas no primeiro trimestre, consolidando os valores, temos ali 35%. Dado que esse preço é fixo para todos os meses dentro do trimestre. Então, nós podemos calcular de forma direta. Não precisamos fazer mês a mês. O enunciado nos traz apenas o valor do preço de venda para o trimestre inteiro. Então, nós fizemos o cálculo separado, mas podemos fazer também de forma consolidada. O volume de vendas, 200 mil vezes 35%, então no primeiro trimestre, a estimativa do volume de vendas em unidades é de 70 mil unidades. Como o preço de venda consolidado continua sendo R$ 30, a receita bruta prevista nesse trimestre é de 2.100.000. Deduzimos aqui os 5% de estimativa das devoluções de venda, R$2.100.000 vezes 5%, encontramos R$105 mil. Encontramos a receita prevista ajustada e sobre essa receita ajustada é que nós iremos calcular os 20% dos impostos sobre as vendas, que encontramos aqui R$399 mil. 1.995.000 vezes 20% nos dá esse resultado. Aí sim você tem a receita prevista líquida para o trimestre de R$1.596.000. E essa é a alternativa C da questão 32 do exame de suficiência do ano de 2016. De acordo com o que foi demonstrado nesse cálculo, nós temos condições de avaliar qual é a alternativa correta. Agora vamos verificar as outras alternativas, por que elas estão apresentadas de forma incorreta. Vamos começar pela letra A, R$2.100.000. Por que ela é incorreta? Este valor representa o total das receitas previstas brutas, mas a atividade está solicitando apenas a receita líquida, deduzindo as devoluções e os impostos previstos para o primeiro trimestre de 2017. Na letra B, R$1.680.000. Por que ela também é falsa? Essa opção está considerando os 20% da incidência dos impostos diretamente sobre o preço de venda, ou seja, os R$30 vezes 100% menos 20% daria ali R$24 o valor unitário de venda, já descontando, fazendo o ajuste. E depois considera a venda prevista pelo volume de R$70 mil, 70 mil unidades, melhor dizendo, por esse preço ajustado. Por isso que nós encontramos o valor incorreto de 1.680.000. Ela está desconsiderando a devolução de vendas. Aquela estimativa de 5% não está sendo considerada a devolução para fazer o ajuste e depois calcularmos a receita líquida. Alternativa D. Por que ela está incorreta? Essa opção está considerando aqueles 5% de devolução de vendas mais 20% dos impostos sobre as vendas sobre o preço de venda, ou seja, R$30 vezes 100% menos 25% igual a R$ 22,50 por unidade, para ajustar esse preço. E depois está considerando a venda prevista pelo volume de 70 mil unidades, ou seja, 35% de 200 mil por esse preço ajustado, que nos dá essa opção aqui de R$1.575.000. A previsão de devolução, ela deve ser aplicada sobre o volume previsto de vendas e não sobre o preço da venda. É muito comum a gente ver no dia a dia em algumas empresas determinados departamentos de controles internos, fiscais, realizarem os cálculos nos impostos e a dedução diretamente pelo seu preço de venda. Isso pode estar sendo feito de forma incorreta. Quando a empresa sofre a devolução,
ela deve, no momento em que ela realiza a venda, ela faz a provisão, o reconhecimento dos impostos sobre a venda. Quando ela sofre uma devolução dessa venda, o cliente resolve devolver a mercadoria para a nossa empresa, uma parte daqueles impostos sobre vendas anteriormente reconhecidos, eles devem ser estornados, mas eles devem ser estornados na mesma proporção da devolução que a empresa sofreu. Isso é muito importante para que nós não façamos cálculos de forma incorreta, nos apropriando de impostos de forma indevida. Neste caso, a empresa pode estar estornando um valor maior do que deveria e ela pode sofrer autuações fiscais por estar atuando de forma incorreta. Então, nós temos aqui a justificativa para apresentar a alternativa correta. De que maneira é realizado um orçamento, uma projeção de vendas dentro de um departamento de controladoria? Você pode ver ali que essa informação vem do departamento comercial de empresa, da empresa, dos volumes de venda realizados pela empresa durante o ano de 2016. Com base nessas informações, os gestores conseguiram estimar qual seria o volume estimado de vendas para o ano de 2017. Só que no começo de todo ano nós sabemos que o volume, a movimentação de recursos financeiros é um pouco mais baixa em relação ao restante do ano. Portanto, eles quiseram fazer uma estimativa, um orçamento das vendas com base em percentuais relativos ao volume total de vendas projetadas para o ano inteiro. Eles queriam saber apenas dos 3 primeiros meses, o quanto que isso iria impactar, ou seja, gerar de receita líquida para a empresa, para que ela possa saber se essa receita líquida gerada será capaz ou não de suprir todas as necessidades operacionais da empresa. Melhor dizendo, se ela será capaz de cobrir os custos e despesas operacionais que se referem às suas atividades operacionais, o seu sistema de produção, pagamento de seus funcionários, o pagamento em dia dos seus fornecedores, das despesas que mantêm a empresa no seu nível de atividade operacional, tá ok? Então chegamos ao final da resolução dessa atividade e agora eu quero deixar com vocês mais uma questão para reflexão que já está no nosso quadro. Por que a controladoria preocupa-se com o planejamento de vendas? Qual é o motivo de tanta preocupação planejar as vendas da empresa? Vou deixar você um tempo para refletir sobre esse assunto e já já voltamos com o restante da nossa aula. Por que a controladoria se preocupa tanto com o planejamento das suas vendas, das vendas de uma empresa? Vamos supor do ponto de vista prático, do dia a dia de uma empresa. Você não teria um interesse em saber o quanto que a sua empresa pode realizar de vendas no próximo trimestre? Se a realização dessas vendas será suficiente
para cobrir todos os custos e despesas que estão sendo apresentados pelo departamento de contabilidade da sua empresa? Você não deseja sempre realizar uma estimativa do quanto você irá vender e o quanto dessas vendas realmente se realizou durante o próximo trimestre? E se foi suficiente ou não para cobrir os custos e despesas de uma empresa? Por isso que o Departamento de Controladoria sempre tem essa importante preocupação com a projeção e principalmente com a realização das vendas e de que forma elas estão ocorrendo. Se tudo aquilo que foi inicialmente orçado se realizou, estabelecendo assim um comparativo entre o que estava inicialmente planejado e após o término desse trimestre, tudo o que realmente ocorreu, o que se realizou, confirmando, constatando que aquelas projeções estavam corretas. Caso aquelas projeções iniciais não se confirmem, aí fica um outro importante desafio para o Departamento de Controladoria: verificar aonde estão os erros, as imperfeições, os motivos que justificam a não realização daquele orçamento, seja caso a empresa não totalize as vendas que estavam inicialmente estimadas para aquele trimestre. Então é muito importante verificar essas informações, diminuir a exposição ao risco que a empresa possui, somente dessa forma, localizando os pormenores do seu sistema produtivo, o seu departamento de vendas, verificar os motivos pelos quais a empresa não conseguiu atingir aquela meta de vendas inicialmente estabelecida. Através da minimização desses riscos é que a empresa tem sim, nesse caso, condições de otimizar a sua produção e também otimizar o lucro tão almejado pelos administradores de uma empresa. Agora, no quadro, nós vamos estabelecer um novo tema. A partir de agora, eu quero trabalhar com você sobre sistemas de informação contábil, os seus conceitos, particularidades e de que maneira o sistema de informação contábil interfere nos processos gerenciais de uma empresa. Iniciações básicas, informações básicas serão trazidas aqui, porque servem como um ponto de partida para que nós possamos elaborar um sistema de informação contábil que atenda às expectativas de uma empresa. Vamos trabalhar primeiro com alguns conceitos de sistema. Sistema é um conjunto estruturado ou ordenado de partes ou elementos que se mantêm em interação, na busca de um ou vários objetivos, sendo caracterizado pela influência de cada componente que exerce sobre os demais e pela união de todos também. Agora que nós temos o conceito de sistema, nós vamos ver como são definidos esses sistemas. Os sistemas podem ser definidos em sistemas fechados, que segundo a definição de Nascimento, na sua obra em 2009, para que ele seja considerado um sistema fechado, ele tem que estar isolado em relação ao ambiente externo, não existindo troca de energias entre eles e o ambiente. Então, um ambiente fechado, ele já vem previamente elaborado e nenhuma situação ou imprevisto que ocorra, que venha do exterior, irá alterar as informações desse sistema. Por quê? Ele não interage com informações externas. Ele já foi previamente desenvolvido e assim, com base naquelas informações que foram introduzidas nesse sistema, é dessa forma que esse sistema opera. Ele não é mutável, ele não pode ser alterado, por isso ele é considerado fechado. Ele não aceita novas informações, ele nunca irá passar por transformações. Ele é constituído com um único objetivo e com base nesse objetivo é que ele nos traz a informação final, mas ele não é adaptável. E é justamente o contrário de um sistema aberto. O sistema aberto, como consta no nosso quadro, nós temos ali a definição. Na definição do sistema aberto, que é também denominado de sistema orgânico, são aqueles sistemas que possuem algum tipo de interação com o ambiente externo, como é o caso das empresas. As empresas possuem sistemas orgânicos abertos. Por quê? Os sistemas das empresas, eles são afetados por diversas variáveis externas,
como a evolução tecnológica, ou seja, do ponto de vista de evolução de sistemas, linguagens de programação, de que maneira essa evolução tecnológica interfere no sistema, ele precisa ser adaptado para a introdução de novas ferramentas, de novas máquinas e equipamentos que fazem parte, por exemplo, do sistema produtivo da empresa. Então, a evolução tecnológica traz transformações e esse sistema deve ser adaptado. Alterações legais do ponto de vista fiscal, do ponto de vista tributário, sistemas de tributação, cálculo dos impostos, muitas vezes as empresas passam por alterações nos seus regimes tributários e esse sistema deve interagir com essas informações externas e ele também deve ser adaptado. Então, por isso é considerado um sistema aberto. Exigências ambientais. Nós sabemos que nos dias de hoje, várias são as exigências ambientais, dependendo do tipo de atividade desenvolvida pela empresa, e o sistema deve estar aberto a essas mudanças também. E também as interações e variações éticas e outras variações que também podem interferir dentro de um sistema. Então, nessa situação, a principal diferença de um sistema fechado para um sistema aberto é que o sistema aberto sempre sofrerá interferência de ambientes externos, sejam novas informações trazidas pelos gestores da empresa, pelo departamento de controladoria, mudança nos sistemas de tributação da empresa, novas contratações, vamos dizer também sobre do ponto de vista do ambiental. São várias as situações que podem provocar mudanças, adequações no sistema da empresa. Por isso, os sistemas das empresas ou as próprias empresas também são considerados sistemas abertos e orgânicos porque eles são adaptáveis a mudanças no ambiente externo. Agora nós temos uma atividade de sala que já está no nosso quadro, que se refere justamente à questão de sistemas abertos e fechados. É em relação à teoria geral dos sistemas. Assinale a alternativa que está incorreta. Então, a questão está pedindo aqui para você verificar qual é a alternativa incorreta. Então, nós primeiro vamos verificar aqui a letra A. Os sistemas orgânicos não possuem qualquer tipo de interação com o ambiente externo, sendo, por isso, denominado fechado. Essa aqui, ela está incorreta, é a alternativa que nós estamos buscando. Porque um sistema orgânico, ele interage com o ambiente externo, ele sofre mudanças vindas do ambiente externo, ele deve ser adaptado. Por isso, nós temos aqui a alternativa A como aquela que está incorreta. Então, na alternativa B, sistemas abertos possuem interação com o ambiente externo? Sim. Então, não é a alternativa que nós estamos buscando. Alternativa C. A dinâmica de interferência e interdependência entre variáveis dos ambientes interno e externo da organização é denominada da sistema empresa ou perspectiva sistêmica da empresa. Também é um conceito atribuído à teoria geral dos sistemas. Letra D. Os sistemas fechados têm que estar isolados em relação ao ambiente externo, não existindo troca de energias entre eles. Então, se é um sistema fechado, não pode haver relação com o ambiente externo, ele deve ser isolado. Então, essa alternativa também está correta. A única alternativa incorreta nessa atividade, nós referimos aqui, é justamente a alternativa A. Por quê? Vamos ao seguinte quadro. Sistemas orgânicos não possuem qualquer tipo de interação com o ambiente externo, sendo por isso denominados fechados. Já está incorreto porque está aqui, ó, grifado, não possuem. Sistema orgânico é o mesmo que sistema aberto e ele deve possuir interação com o ambiente externo. Então, eles possuem qualquer ou algum tipo de interação com o ambiente externo, o que torna a alternativa A incorreta, sendo o gabarito da questão, nessa questão, inclusive, a letra A.
porque as demais não apresentam erro. Como a questão está pedindo a alternativa incorreta, então, neste caso, nós temos aqui a alternativa A como gabarito da questão sobre essa atividade. Continuando agora com mais alguns pressupostos básicos da informação contábil, nós vamos continuar aqui dizendo sobre esses pressupostos. A informação precisa atender primariamente a dois pressupostos básicos para que ela tenha validade integral no processo da gestão administrativa. Então, a informação contábil, ela tem que se relacionar com a sua necessidade como informação. É realmente necessário essa informação contábil para a empresa? O seu planejamento e controle também é um pressuposto básico da informação contábil. Ela deve ser planejada, controlada, com base nas informações que vêm pela empresa, através dos fatos contábeis, que são transformados em lançamentos. Então, deve haver um planejamento e controle de todas essas informações para que eles sejam realmente relevantes e também haja necessidade como informação, tá ok? O sistema de informação contábil possui 3 pontos fundamentais para que ele tenha validade perene dentro de uma entidade. São 3. Então, nós temos a operacionalidade, temos também a integração e o custo dessa informação contábil. Esses são os 3 pontos fundamentais da informação contábil. Vamos começar primeiro pela operacionalidade. As informações devem ser coletadas, armazenadas e processadas de forma operacional. O fundamento da operacionalidade significa que todos os que trabalham com a informação contábil devem saber e sentir que estão operando com dados reais, significativos, práticos e também objetivos. No dia a dia de uma empresa, qualquer trabalhador da empresa, seja departamento de compras, sistema produtivo, departamento de contas a pagar, receber, ele deve saber, ele deve sentir que está trabalhando com informações reais da empresa, que aquilo tem o seu valor, tem a sua importância. Somente dessa forma é que as atividades operacionais serão realizadas de forma correta, com base na responsabilidade que esses funcionários têm sobre essas informações. E continuando no nosso quadro, características da operacionalidade. Primeiro, letra A, relatórios concisos. Com base nas informações prestadas pelos mais variados departamentos, nós temos condições de ter relatórios concisos que traduzem a realidade pelo qual a empresa está passando. Letra B, esses relatórios são elaborados de acordo com as necessidades de cada usuário. O departamento de vendas, ele precisa saber o quanto a empresa realizou de vendas nos últimos meses, qual a estimativa de vendas para os próximos meses. O departamento de produção precisa ter uma ideia de quantos são os valores de matéria-prima requisitados para um determinado nível de produção dentro do seu departamento e cada um deve ter o seu relatório elaborado de acordo com a sua necessidade, com a sua operação. E essas informações, elas são coletadas de informações objetivas e de imediato entendimento pelo usuário. Então, esse relatório ele tem que ser simples, objetivo, que facilite o entendimento daquele usuário que trabalha, por exemplo, no departamento de vendas da empresa. Ele só precisa saber aquelas informações, ele não precisa saber o quanto a empresa está comprando, estabelecendo análises em relação ao nível de produção da empresa. Então, esses relatórios eles precisam ser concisos, coletados com essas informações para que facilite o entendimento do usuário. E também, outra característica da operacionalidade, que não permitam, esse relatório não pode permitir nenhuma única dúvida sequer, ou possibilite pergunta indicando falta de alguma informação do objeto do relatório. O relatório deve ser simples, deve ser objetivo, mas ele também deve ser completo, trazer todas as informações
que são pertinentes àquele departamento. Isso é muito importante. E também a apresentação visual e manipulação adequada desse relatório. Próximo fundamento, integração. O que caracteriza um sistema de informação contábil integrado é a navegabilidade dos dados desse sistema. Todas as áreas necessárias para o gerenciamento da informação contábil que estejam abrangidas por um único sistema de informação contábil, ou seja, departamento de compras, vendas, compras a pagar, a receber, sistema de produção, sistema de recursos humanos, todos eles devem estar integrados dentro de um único sistema para que nós possamos ter todas essas informações à disposição no momento em que elas sejam necessárias. Por isso, nós temos aqui o custo da informação. O sistema de informação contábil, ele deve ser analisado na relação custo-benefício para a empresa. Qual é o custo da sua empresa? Analisar os benefícios reais gerados pela implantação desse novo sistema e verificar se esses benefícios gerados pelo sistema justifica a necessidade, ou seja, se ele atende à necessidade da empresa, tá ok? Uma importante informação sobre sistemas de informação contábil é o seu início, a forma como ele é gerado, como nós iniciamos a introdução dessas informações dentro desse sistema. E um dos principais dados, vamos dizer assim, o start, o pontapé inicial dentro de um sistema, nós temos aqui o plano de contas contábeis. Esse plano de contas contábeis, ele deve ser construído tendo em vista os relatórios futuros que dele se originarão e a necessidade de integração de todos os dados dentro do sistema de informação contábil, através da navegabilidade desses dados. Então, nós temos lá, departamento de compras, recursos humanos, vendas, o departamento de produção da empresa. Todos eles nos geram informações que devem ser transformadas em lançamentos contábeis, mas esses lançamentos contábeis, para que eles sejam elaborados de forma correta, nós devemos utilizar as contas contábeis, desde que elas estejam previamente ordenadas e estruturadas dentro de um plano de contas que atenda às necessidades da empresa, que ele seja completo de acordo com as necessidades da empresa. Por quê? Com base nesse plano de contas, que é a informação inicial dentro de um sistema de informação contábil, é que nós iremos gerar esses seguintes demonstrativos aqui, ó. Balancetes, que constam todas as contas contábeis, os seus saldos iniciais, as movimentações e o saldo final para cada mês, contas patrimoniais e contas de resultado, com as posições parciais para cada mês. O balanço, no qual nós iremos evidenciar as contas patrimoniais. Nós sabemos que o balanço deve seguir uma estrutura, o ativo, passivo, patrimônio líquido. Dentro do ativo e do passivo, nós temos o ativo circulante e não circulante, o passivo circulante e passivo não circulante, que são os seus subgrupos, e eles devem ser estruturados anteriormente na elaboração do plano de contas. Então, o plano de contas deve seguir as regras estabelecidas nas normas brasileiras de contabilidade no que se refere ao prazo de realização ou de pagamento das obrigações e da realização dos direitos que a empresa tem a receber, a disponibilidade, o índice de liquidez daqueles ativos disponíveis da empresa. Então, o plano de contas já deve ser previamente estruturado para que você, no futuro, o sistema gere o balanço patrimonial também de forma correta. E a DRE? Ela nos traz as contas de resultado, receitas, deduções, custos, despesas, que também são previamente ordenadas e estruturadas no plano de contas da empresa. E a DMPL e a DLPA se refere àquelas contas que fazem parte do patrimônio líquido. E dentro do PL você sabe que nós temos o capital social, reservas de lucros, prejuízos acumulados, ajustes de avaliação patrimonial.
cada conta deve ser corretamente ordenada dentro do grupo do patrimônio líquido para que você possa elaborar, por exemplo, a DMPL, que é um demonstrativo mais completo, porque retrata todas as mutações do patrimônio líquido. Então, você terá o demonstrativo já estruturado de forma correta. Então, o plano de contas tem um papel fundamental na elaboração dos demais relatórios. O sistema irá pegar essas informações iniciais, irá processar todos os lançamentos contábeis e irá gerar esses relatórios de forma correta e estruturada. Agora vamos para a questão 37 do ENAD de 2009, que traz algumas informações importantes sobre sistemas de informação. Nós vimos até agora os seus conceitos e agora nós iremos saber como aplicar na resolução dessa questão. Em relação aos sistemas de informações, analise as afirmativas que se seguem. Primeira afirmativa: as entradas, os mecanismos de processamento e as saídas são elementos de um sistema de informações. Afirmativa número 2. O plano de contas de uma empresa é usado no processamento dos dados do sistema de informação contábil. Afirmativa 3. O balanço patrimonial é um dado a ser processado no sistema de informação contábil. E a afirmativa 4. A folha de pagamento dos funcionários de uma empresa é um exemplo de informação output do sistema de informação contábil. Analisando aqui esta situação, em relação aos sistemas de informação, analisa as afirmativas, vamos verificar quais as afirmativas são verdadeiras e quais são as falsas. A primeira, ela é verdadeira. As entradas e mecanismos de processamento e saída são elementos do sistema de informação. As entradas são os lançamentos, as contas contábeis. Mecanismos de processamento é o momento que nós gerimos essas informações e transformamos essas informações em relatórios, que são as saídas desses elementos de um sistema de informação, através de relatórios. Afirmação número 2. O plano de contas de uma empresa é usado no processamento de dados do sistema de informação contábil. Também está correta, porque é com base no plano de contas que nós iremos estruturar toda a forma como o sistema contábil irá processar essas informações e gerar novos relatórios. Agora, as afirmações 3 e 4, elas estão incorretas. O balanço patrimonial é um dado a ser processado pelo sistema. Ele não é um dado, ele é um relatório final, baseado nos dados que inserimos dentro desse sistema para que fossem processados e gerado o relatório do balanço patrimonial. Portanto, o balanço patrimonial é um resultado, é um relatório final. E a afirmativa 4, folha de pagamento dos funcionários de uma empresa é um exemplo de informação output. Não é, são informações internas da empresa. Nós temos relatórios gerados pelo próprio sistema da empresa e com base nesses relatórios de folha de pagamento, nós temos os proventos e descontos, temos condições de verificar se o sistema contábil está gerando os lançamentos contábeis que se referem aos proventos e descontos de forma correta. Portanto, a afirmativa 4 também está errada. Dando sequência agora, as afirmativas 1 e 2 é a que estão corretas, então, portanto, o gabarito dessa questão 37 do ENAD é a letra A. As afirmativas 1 e 2 estão corretas. E assim, chegamos ao final da nossa aula e temos aqui as considerações finais que falam a respeito do sistema de informação. Nós podemos definir sistema de informação como um conjunto de recursos humanos, materiais, tecnológicos e financeiros, agregados segundo uma sequência lógica para o processamento dos dados e tradução em informações, para, com o seu produto, permitir às organizações o cumprimento dos seus objetivos principais, ou seja, transformar todos aqueles dados, através do processamento desses dados, em relatórios que sejam concisos e auxiliem o gestor na sua tomada de decisão. E assim chegamos ao final da nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado do conteúdo apresentado e até a próxima oportunidade.